Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lizzy do Create e no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre subconsultas, mas hoje utilizando uma subconsulta como se fosse uma tabela. Hoje nós vamos usar uma tabela chamada Total de Vendas por Mês. Essa tabela aqui, então ela tem um código, que é a nossa chave primária, o código do vendedor, o número do mês, o ano pertencente a esse mês e quanto ele vendeu. Então, isso quer dizer o quê? Que o vendedor 1, no mês 1 de 2019, vendeu R$100. O mesmo vendedor 1, no mês 5 de 2019, vendeu 223. Nós temos aqui também que o vendedor 4, no mês 1, ou seja, janeiro de 2019, vendeu 56. E o vendedor 4, em março de 2020, vendeu 254. Para poder fazer esse exemplo de hoje, vamos relembrar antes algumas funções. Nós temos, então, aqui a coluna valor. Qual é a função que pega a média? Não sei se vocês lembram. A função que calcula a média é a AVG. Então, se a gente fizer assim, select AVG de valor from o nosso total de vendas do mês, ele vai dizer que a média é 303,13. O que aconteceu aqui foi somado o valor, então, de toda essa coluna aqui, todos esses valores foram somados e dividido por 15, que é o nosso total de registro, certo? Outra função que nós vamos relembrar para que serve o funcionamento dela é a max. Então, o que acontece se eu vir aqui e trocar a função AVG pelo max? Ele retornou o número 785. O que é o 785? É o maior valor encontrado aqui na tabela. Ó. 785. Não tem nenhum valor maior que esse. Então, o AVG calcula a média e o max pega o maior valor. E o que nós vamos querer saber hoje? Nós vamos querer saber, então, qual é a média da maior venda de cada vendedor. Ou seja, o que isso significa? A gente vai ter que buscar para cada vendedor qual é a sua maior venda e tendo esses valores, nós vamos calcular a média disso. Então, olha só, aqui nós temos o vendedor 1, o maior valor dele é o 652, que é esse aqui, ó. O vendedor 2, nós temos que é o 700. E o vendedor 4 tem o 785. Então, o primeiro passo para a gente descobrir isso que a gente quer, que é a média dos maiores valores de cada vendedor, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que descobrir qual é o maior valor de cada vendedor. E para isso, então, nós vamos usar a função max em conjunto com um group by. Porque o group by vai agrupar por vendedor e o max vai pegar o maior valor de cada um. Vamos ver aqui, ó. Então, vai ser select, eu quero o código do vendedor. E eu quero, então, o maior valor que ele vendeu, certo? É isso aqui que a gente tá no nosso primeiro objetivo de descobrir. From o total de vendas no mês. Então, agora eu faço um group by por código vendedor. O que isso aqui nos resultou, então? Que o valor máximo vendido pelo vendedor 4 foi o 785, o valor máximo do 2 foi o 700 e o valor máximo do 1 foi o 652. Vamos, então, em vez de colocar max aqui, vamos renomear essa coluna aqui e vamos chamar de max vendas. O que isso mudou aqui? Ele, então, trocou o título aqui para nós. Só trocou o título, tá bom? Agora, vamos ao objetivo do nosso vídeo. Calcular, então, qual é a média dos valores máximos de cada vendedor. Então, nós queremos fazer o quê? Calcular a média disso aqui.
somar estes três valores e dividir por 3. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que a função que calcula a média é essa aqui, que é a AVG que a gente viu antes, certo? A gente quer fazer aqui a AVG de alguma coisa, Então, from o quê? Que tabela que eu vou usar agora? Na verdade, se eu colocar o TOT vendas mês, eu vou fazer um AVG igual eu tinha feito antes aqui, ó, calculando a média de todo mundo, mas não é isso que eu quero. Então, o que eu vou usar para resolver? Como eu quero calcular a média disso aqui, eu vou usar essa consulta aqui, essa query, como se fosse uma tabela. Eu vou usar ela aqui no lugar do from. Eu vou colocar aqui from, eu vou abrir parênteses, porque eu tenho que colocar todo esse conteúdo aqui, ó. Vamos copiar para cá. Coloquei aqui. Acho que eu até vou colocar numa outra linha aqui, ó, para ficar melhor. Vamos colocar agora, dar um Enter. Então, eu coloco aqui, vamos colocar essa parte do from aqui em outra linha, tá? Então, eu tiro aqui o ponto e vírgula, certo? Quando eu uso assim no lugar de uma tabela, eu preciso, tipo, dar um nome para ela. Então, eu vou chamar assim, ó, disso aqui como se fosse tab resumo, tá? Eu vou dar um Enter aqui, só que ele vai dar um erro porque eu não coloquei nada aqui no meu AVG, tá? Mas tudo bem. Ó, ele estava dizendo que o AVG precisa de um valor. A gente vem aqui então e vamos colocar uma coluna pela qual ele vai fazer esta média. Qual é a coluna que ele vai fazer a média? Então, se eu estou usando isso aqui como se fosse uma tabela, qual é a coluna que eu quero fazer a média? É essa aqui, Max Vendas. Então, eu venho aqui e coloco Max Vendas aqui. Então, ele trouxe. Se a gente somar essas três colunas aqui, esses três valores aqui, e dividir por 3, vai dar este valor aqui de 712,33. Então, vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Primeiramente, nós calculamos qual foi o valor máximo vendido por cada vendedor, aqui nessa consulta. Tendo isso, nós precisamos então calcular a média destes valores, que seriam a média dos valores máximos, que é o que a gente se propôs nesse vídeo. Então, nós vamos usar isso aqui, este select, como se fosse uma tabela desta nossa consulta aqui, ó, do cálculo da média. Então, o que nós fizemos? Nós vamos fazer um select AVG de qual campo? Do Max Vendas, que tem aqui from. E aqui, então, nós vamos fazer a subconsulta, que é o título do vídeo. Então, uma subconsulta sendo utilizada como se fosse uma tabela. Então, a gente colocou aqui o from e aqui nós colocamos a consulta que nós havíamos feito antes. E a gente precisou dar um nome para ela. Sem isso aqui, vai dar um erro. Chamamos de tab resumo. E com base nisso, então, nós calculamos a média dos maiores valores vendidos por cada vendedor, que seriam esses aqui, ó. Esse aqui, que foi o que nós obtivemos aqui, e que calculando a média disso, chegamos a este resultado. Certo? Então, em vídeos anteriores, a gente já tinha visto como utilizar uma subconsulta no lugar de uma coluna, como utilizar a subconsulta como um filtro para a consulta principal, e nesse de hoje nós vimos então como utilizar uma subconsulta no lugar de uma tabela. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento. Se ficou claro, qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente vai resolvendo. Então era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.